Malucos e maluquetes de plantão, começou mais um Rivotril aqui nos estúdios Larica na Brasa. E aí, Perrone, tudo bom? E aí, em clima de Copa do Mundo, eu não sei quando que vai esse vídeo ao ar, mas espero que quando sair a gente já seja campeão. Tá otimista? Claro que eu tô. Eu acho que a gente vai pegar o próximo jogo que a gente vai pegar é Croácia. Croácia. E aí, estamos tranquilo. Agora os próximos, espero que a gente passe e chegue na final. E para comemorar hoje a gente trouxe um assunto muito legal. Que tem muito tudo a ver gostoso. com futebol, tem tudo a ver com comida. Com Brasil. Exatamente. Com Brasil. Mas antes de a gente anunciar aqui a nossa convidada, a gente vai dar um recado especial, um abraço para os nossos patrocinadores, um agradecimento especial, né? A Delis, que é o maior food service do Brasil aqui, ó, que você pode fazer o seu cadastro aí, pessoa física ou jurídica. Vamos deixar o QR Code aqui, tá, para você acessar. E o negócio é o seguinte, você pode fazer o seu pedido, parcelar em até 3 vezes e faz o pedido num dia, chega até em 48 horas aí para o seu estabelecimento ou para sua casa. E a gente também não pode esquecer o nosso companheiro do peito, aquele companheiro de rango, o querido iFood, o maior aplicativo de delivery do Brasil. Cara, quer saber, você aí, dono de restaurante, quer saber todas as melhorias que o iFood está fazendo aí para você? Tá sempre correndo aí um QR Code na tela, então fica ligado, acessa o QR Code que tem várias melhorias rolando. Bom, a nossa convidada de hoje é referência internacional em bebidas aqui do nosso país. Uau! Em especial cachaça, não é mesmo, Isadinha? Bem-vinda. Sim, olá a todos. Eu trabalho com destilados já fazem 15 anos. Antes eu só bebia, aí agora eu ganho dinheiro com eles. Cara, antes da gente começar... Resumidamente. Antes da gente começar, muito diferente o seu nome. Quando ela falou Isadinha, eu falei, que? Risadinha? Risadinha ou risadinha sem o R. Exatamente isso como eu falo para as pessoas me acharem. Mas assim, cara, é um nome que eu juro que eu nunca escutei na vida. Não tem nada a ver. Na verdade, ficou marcado porque eu tentei Isadora, meu sobrenome é Belo Fornari. Tá. Aí todo mundo me chama de Isa. Isabelo parece um homem. E eu falei, não vou botar Isabelo. Então, eu tentei Belo, Isa, também já tinha. E só tinha uma única amiga que adorava ficar inventando apelido para as pessoas, que me chamava de Isadinha. E Isadinha tinha espaço. E aí, hoje em dia, as pessoas me conhecem mais como Isadinha do que como Isadora. Ah, então pera lá. Então vamos lá. Teu nome é Isadora. É Isadora, Não, sim. porque me falaram Isadinha. Eu falei, cara, ninguém chama uma pessoa de Isadinha. Eu já fico imaginando uma mãe com uma filha no colo. Qual que é o nome da sua bebê? Isadinha. Não Pô, mas faça você isso. não imaginou que era uma Não, cara, um apelido? Eu conheço tanta gente. Ô, você tem Terror. noção? Tem muitos nomes estranhos que dá para duvidar. Você tem noção o que está acontecendo agora pós-pandemia? Os nomes que estão surgindo pós-pandemia? Não. Daqui 10 anos você vai ver por aí e você vai falar, putz, resquícios da pandemia. Tipo o quê? Mano, tem um monte de gente. Você fez uma pesquisa? Não, o pessoal tá Deve ter gente com nome de vacina já. Agora, depois da Certeza. Copa, Covid, né, de corona. Richarlison vai bombar. É Vai ser a isso próxima aí. geração, pode ter certeza. É isso. Alisson. Richarlison Pode crer. vai bombar. E como? É isso. A gente vive o reflexo da nossa sociedade. Cara, Mas Isadinha não é meu nome é Isadora. Isadora. Pô, agora eu fiquei mais até tranquilo, aliviado, porque eu fico imaginando como que uma pessoa ia ser zoada numa infância chamada de Isadinha. Ai, faz parte da infância, né? Mas não, Isadinha foi depois. Foi Não, quando que da nasceu o hora. Instagram. Da hora. Cara, você é uma especialista em cachaça? Em destilados. Em destilados no geral. Em Bem cachaça. E destilados nativos, né, brasileiros. Um gin produzido aqui, rum produzido aqui, whisky também produzido aqui. Aí eu faço todo um estudo em cima disso e dou consultoria para bares e restaurantes, levando um pouco do que eles têm mais em volta deles. Então, um restaurante na Bahia, qual que é o sentido dele começar a usar uma cachaça do sul? Não faz muito sentido. Sim. Então, o que tem de bom ali? Que ingredientes a gente pode misturar de acordo com o perfil aromático daquela bebida, para justamente conseguir trazer mais o conceito e também mais sustentabilidade e lógica para um estabelecimento. Aí eu viajo o Brasil fazendo isso. Cara, eu já tinha ouvido muito falar de você harmonizar comida com cerveja, com vinho, mas nunca tinha ouvido falar de harmonizar comida com cachaça.
Pois é uma coisa muito boa que as pessoas sequer ouviram falar. Isso vem muito do brasileiro, né? Eu comecei a trabalhar com cachaça, porque eu sempre gostei de cachaça. Bem novinha, meu pai percebeu que eu estava bebendo, que eu estava saindo para beber, ele botou todas as bebidas numa mesa, assim. E falou, agora vai. Ele falou, não, agora eu vou te ensinar sobre Quantos cada uma anos, delas. Isa? 12. Saindo pra... O que é? Oi? Oi? Hein? Oi. Não façam isso. Ela tá? não é um recomendo. Não me sigam. de pessoa adolescente, por favor. Até por isso meu pai colocou todas as bebidas assim na mesa e falou: você quer beber, vamos agora entender, bebe, né? vamos entender cada uma delas, porque eu quero que você perceba e tome com qualidade, né, para se embriagar. Então ele colocou todas as bebidas na mesa: cerveja, vodka, whisky, cachaça, que era uma coisa que eu já tinha, eu gostava do cheiro bastante, mas cachaça boa. As que eu estava bebendo não eram boas. E vinhos, espumante, ele colocou tudo na mesa e falou: agora, isso é isso, você bebe assim, você aprecia assim. Porra. E aí a cachaça ganhou meu coração de vez. Teu pai foi super bacana, cara. Foi, ele é. Porque o meu pai, quando me pegou fumando a primeira vez, né, eu tava num bar do lado da minha casa. E naquela época você podia fumar dentro dos estabelecimentos. Maravilhosa né? época. Eu tenho saudade. E eu tava lá de manhã, batendo papo com o dono do bar ali, do boteco, para tomar um café da manhã. E eu tava fumando. E de repente meu pai tava parado aqui atrás, assim. Eu não vi. Né? Nossa, ainda deu susto! Eu não vi. Porra! Eu não vi. E aí Ninguém te deu um toque, Perro? Sim, mas não assim do tipo me deu um toque. O cara ficou branco, assim, pálido. Né? E aí, tipo, quando eu viro para trás, assim, tá meu pai. Né? E aí, mini infarto. Não, eu tive um mini infarto. Só que o que eu fiz? Eu tava com o cigarro abaixado, assim, eu apaguei o cigarro na mão, né? Ai, e fiquei ótimo. com a mão fechada. Tinha passado. Né? Achei que ele não tinha visto. Eu não sei quanto tempo Tipo ele se tava esconder ali. do monstro que tá coberta. É tipo Vamos isso. tentar, né? E aí, eu tava indo pra escola nesse dia, aí meu pai pegou, eu falei, pai, eu tô indo pra escola. Não, vamos subir. Aí meu pai pegou um maço de cigarro, tirou todos os cigarros, fez eu enfiar todos os cigarros na boca. Você quer fumar? Agora você fuma. Seu pai fumava? Fumava. Mesmo assim? Mesmo assim, meu pai e minha mãe fumam até hoje, mas esse foi o meu primeiro contato, assim, tipo, dos meus drástico. pais. Super fofo. Que fofo. Muito fofo. Nossa, legal que você contou, né, Isa, dessa história do seu pai. Provavelmente ele não deve ter tabu com você, né? Em nenhum tipo de conversa. Meu pai né? sempre foi muito aberto em tudo. Quando eu fui perder minha virgindade, foi a primeira pessoa que eu fui falar, foi pra ele. Nossa, olha, tô tudo A gente arrepiada, sempre teve gente. uma relação muito próxima e de intimidade, porque essa era a linha que eu recebi de educação na minha casa, né? Minha mãe sempre foi muito livre, muito buscando espaço na vida dela para dançar, porque meus avós não deixavam ela dançar. Então, ela tem várias coisas que elas não queriam que a gente vivesse. Mas eu E a acho... liberdade de comunicação foi uma delas. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, porque é melhor você fazer as coisas dentro de casa ou com o consentimento da família do que você fazer merda na rua. Sim, e acaba sendo... Eu estudei no Mackenzie, né, do colegial, e lá é um colégio presbiteriano. Eu moro ali do lado. Que tem uma mentalidade muito quadrada, rígida, né? Especialmente com jovens. Sim. Né? O que tinha de amiga minha com 15 anos que estava perdendo a virgindade, engravidando já, Sim. assim, várias, pelo menos umas 3. Porque não Porque tinha não educação, tinha esse diálogo, né? De Porque era entender tudo as coisas. escondido, né? Exato. Tipo, e aí ficava grávida por falta de conhecimento, porque não teve um bate-papo com o pai, com E a não mãe. era ensinado Não isso. era, de jeito nenhum. Então, tem todos... Eu acho que a educação em si é muito mais uma troca de conversa, porque com certeza os pais aprendem com os filhos também. Eu não sei, eu não tenho filhos, mas eu tenho muita sorte de ter tido eles, porque eu tive, todo acesso a qualquer informação com eles todo o tempo. A relação que eu tive, assim... Além do cigarro. Não, é que depois meu pai se separou da minha mãe, né? Depois de um tempo. E a relação que eu tive com a minha mãe e com a minha avó, mais com a minha mãe em relação, por exemplo, a drogas, né? Foi uma conversa bem franca. Isso né? é legal. Tipo, olha, eu uso, né? Eu fumo minha maconha, né? Não é estranho para ninguém, né? Só que assim, eu prefiro fumar dentro da minha casa do que um dia você ter que me buscar numa delegacia porque eu tô fumando na rua e fazendo merda na rua. E assim, esse lance de droga que eu
usava e tal. Cara, na moral, eu nunca fumei nada fora de casa. Eu não fumo na casa de amigo, eu não fumo fora de casa. É uma coisa, é o meu sossego, sou eu comigo mesmo. E minha mãe sempre apoiou, assim, tipo, não é uma coisa, puta, olha que legal, meu filho usa, né? Mas, pô, Acho que a gente está indo para uma naturalização muito grande. A maconha e cigarro, para mim, estão pau a pau. Então, mas assim, eu vejo tudo, né? Por exemplo, o álcool, Sim. Tudo é uma droga que eu acho que, assim, se você usa com moderação, né? Tudo, né? Tudo na vida. Porque Sal, açúcar também. se você tomar muita água, você morre. Exato. Né? E assim vai para tudo. Tudo em excesso faz mal. Eu acho que as coisas, quando é feito de forma consciente, é lógico que na adolescência a gente não faz nada de forma Na adolescência a gente está lá para ralar. consciência. A gente está lá para extrapolar, para ver os nossos limites, né? Mas eu acho que essas coisas, assim, tipo, hoje é muito mais fácil para os jovens, né? Por exemplo, hoje eu vejo, assim, tipo, meninos de 16, meninas de 16, tomando uma com os pais. Sim. Coisa que você não via isso há 10 anos atrás. Era muito raro algumas famílias. O diálogo aumentou muito, né? Tá e tudo... até a nova a globalização, né? das famílias, isso. né? Que tem família que o pai abandonou, outro homem assumiu. Você tem uma configuração ali, casais separados. Isso foi o caso da minha família, casais separados, eles se separaram. E aí os respectivos namorados com filhos e todo mundo passando o Natal junto. Que era essa família por convenção, assim, que não eram meus irmãos. O meu pai é separado da minha mãe faz 20 anos. E agora, na velhice, os dois moram juntos. É sério? É sério, é sério. É sério, agora na velhice, os dois moram juntos. Olha que configuração maravilhosa. Entendeu? Cada um no seu quarto. Né? Mas eles sempre foram amigos, mesmo na separação. Meu pai vinha para minha casa para passar Natal, Ano Novo e etc. Sempre foi bem recebido. E minha mãe, quando viajava para visitar meu irmão, que mora em Salvador, ficava na casa do meu pai. Caramba. E depois que minha avó morreu, ela foi para lá e nunca mais voltou. Me abandonou aqui e foi e nunca mais voltou. Em Salvador? Em Salvador. Eu entendo, ela mora lá. Eu entendo, não quer então voltar, você é não. paulistana, Isa, e agora tá lá em Virei Salvador. solteira paulistana. Por que você mora você hoje mora em Salvador? Eu tento. Mas aí você faz esse... Eu sempre venho para cá, porque eu tenho algumas consultorias aqui que demandam treinamento presencial, e aí demos sortes de você estar em São Paulo. A Lari foi certeira ali. Quando que você vai estar aqui? Que então, legal. Quinta-feira, tá? E aí a gente marcou através do aplicativo maravilhoso, adorei aquilo. Não é? E a gente já tem conversado há um tempo sobre isso, sei lá, acho que foi antes da pandemia, né? O Moela tinha acabado de abrir. Na verdade, eu queria te trazer para o quadro Elas Harmonizam, né? Que a gente fez pro Larica na Brasa. Você deu uma consultoria pro Moela? Não, Moela só faço a cachaça do Moela. Ah, que legal. É do lado de casa também. Eu tô indo pra Santa Cecília daqui depois. Vezes lá. Que legal. Tô indo pra lá. É um ambiente que, ali aquela região, para mim, é muito legal, né? Tá maravilhosa, só tá melhorando. E é engraçado que aquela região ali, eu tenho 48 anos, né? E na minha faixa de 20, a única coisa que tinha ali era aquele karaokê, a vaca... Siga La Vaca. Siga La Vaca. Sim. E aí tinha um bar ali... Tinha o Azaleia também, na Maria Antônia. Não, mas eu tô falando daquela avenidinha ali na Major Sertório. Na Major Sertório ali. E agora tem vários barzinhos legais, assim. Você passa a noite lá, tá um melhor que o outro. Um melhor que o outro. Bagaceira também é um bar sensacional. O nome já é perfeito. Né? É muito legal. Eu vou pra lá depois. Comida boa também. Vai um atrás do outro. Agora você faz a tour, né? Você faz a tour. A pé você consegue fazer um ali, tour de 20 bares. É. Tá incrível isso. E ver o centro, assim, essa parte... Eu cresci uma parte frequentei bastante ali por conta do Mackenzie. A gente descia para andar por ali. Você vê isso florescer dessa forma boêmia, é muito legal. Isa, não é uma coisa normal. Eu não sou uma pessoa machista, tá? Não me leva para esse lado. Mas não é uma coisa normal mulheres tomando destilados, Sim. né? Mulheres geralmente gostam de bebidas mais adocicadas, de bebidas mais suaves, né? Até mesmo de drinks com frutas e etc. Por que você foi para esse lado? Olha, primeiro ponto, a gente acha que não é normal. Mas eu vou te falar... Não, é que aqui no Brasil... A maioria das pessoas, dificilmente, tem as pessoas mais velhas que gostam de um destilado puro com gelo, mas muitas mulheres, isso eu falo de serviço, porque eu comecei como garçonete, aí passei por todas as áreas de bar e restaurante, então,
pia, aí fui para compras, aí fui para gestão. E aí eu fui parar no bar, porque eu comecei a ensinar bartenders a fazerem drinks, entenderem os destilados. Aí o Fabrício de Salvador me falou, não, você vai fazer a minha carta de drink. Eu falei, não, eu dou consultoria, eu ensino o bartender, você que vai fazer. Foi aí que eu caí para dentro do bar. Porque eu já tenho essa consciência de estratégia, de custo, de como pensar melhor os preparos. E aí a gente começou, foi o primeiro bar que eu dei consultoria de drinks, foi o Origem. E estou com eles até hoje, um dos restaurantes, o primeiro nordestino que ganhou 50 Best, né? E muito orgulho, muito amor por eles. E aí, o que eu vejo desde sempre é que os homens se fantasiam de uma questão de a gente toma bebida mais forte e as mulheres dão pau. É sério, é sério. Tá bom. A gente aguenta muito mais, Não, né? e até os drinks mesmo, os drinks mais doces. Quando eu estou trabalhando, servindo, ou no bar, ou no salão, eu vejo os drinks mais doces, os caras bebem mais. E as mulheres vão para drinks mais ácidos, ou para drinks mais secos, mais florais. Pode ter aquele aroma adocicado, mas não é um doce de leite açúcar, condensado, não. né? Esse rolê é uma convenção que, sim, a gente sempre vê homens falando de destilados, isso assim com como certeza. na cerveja também eu vejo isso, né, Isa? Tipo, Total. cerveja mais leve e tal, mulher só bebe cerveja mais leve. Não. Mas tem toda uma carga de preconceitos, né? É. Os nossos sentidos, quando a gente fala de sentidos, a gente passa por um filtro cultural. Tudo que a gente sente tem uma camada cultural que passa. Então, por exemplo, na China, eles comem filhote de rato vivo. Uou! Se você procurar esse vídeo, tem. Eu uso isso sempre como exemplo quando eu estou dando aula, quando eu estou dando treinamento, porque pra gente desperta uma repulsa. Sim. Ou não, pra mim já me deu água na boca. Já, né? Você está assistindo muito Wandinha. Ok. Mas é muito sobre isso. Esse filtro cultural que a gente recebe. Então, a mulher não pode tomar bebida forte. É feio mulher bebendo cachaça. É feio mulher beber cachaça. Eu ouço isso direto. Agora que eu tô mais solteira, eu saí com alguns caras assim. Aí, você vai beber cachaça? Vou, e você que vai pagar. Hoje eu falo assim. Quando eu era mais nova, Viu, eu falava, Caio Castro? Viu, Caio Castro? Exatamente. O Caio Castro não é um Ele não paga gentleman? conta. Não? Né? Não. Não. Ele acha justo Ele dividir. divide? Eu acho justo dividir, mas a gente gasta muito pra ficar bonita. Veja Então, bem, pelo amor de Deus. a gente não recebe menos também? Exatamente. Os salários não são equivalentes. E a gente gasta muito mais pra ficar linda. Com certeza. Tem Então- botox, tem depilação, tem maquiagem. creme. Cabelo. Tudo. Tem que ir lá atingir o cabelo todo Por quê? mês. Pra se sentir bem, Por que né? tem que depilar? Tá. Você gosta do matagal? Não é aquele sovaco cabeludo? Tá, e você se Não, gostar, eu beleza, acho que é tudo uma bem. escolha de cada um. Também Mas é. definitivamente a gente gasta mais. Não, mas isso é certeza que sim. gente Isso gasta é mais. óbvio. Mas o ponto é isso, a gente passa por esse filtro cultural e esse filtro cultural, ele define muito inconscientemente o que a gente pode ou não fazer. O que é certo e errado. E eu sempre né? fui curiosa, principalmente na adolescência, naquele momento de ralar o joelho e cair e errar pra caramba. Então eu sempre fui curiosa e nunca vi a galera tomando cachaça em si. Quando eu tomava era pra ficar muito louca, só que eu gostava do cheiro. Eu sempre tinha uma garrafa de cachaça gostosa, de qualidade comigo. E aí eu fui fazendo as pessoas começarem a tomar cachaça. Ninguém passa impune na minha frente. Mas Todo mundo vira Mas cachaceiro. para você chegar no destilado, Eu não passei, eu Você fui não- pro direto direto, pro destilado. é isso eu tomava mesmo? uma cerveja, até gosto, tipo, tomo cerveja, tomo vinho, tomo tudo. Mas eu sempre a cachaça sempre vai ser minha preferência. Voador. A cachaça sempre vai ser minha preferência. Eu gosto de destilados em geral, mas a cachaça ela tem muita informação sensorial. E quando você aprende a perceber isso, é um caminho sem volta. Tem 3 verdades sobre os sentidos. Primeiro, quando você sobe um degrau, você não desce. Então, se você melhorou a qualidade de um produto que você consumia antes, tipo carne, por exemplo, Nossa, eu concordo plenamente. você não volta para carne ruim. A gente não bebe mas mais eu acho que isso não é só com cervejas carne. comerciais. Não, é com tudo. Isso é com tudo na vida. Com tudo na vida. Né? Você não volta o degrau. É mais fácil, por exemplo, a pessoa que nasce pobre, ela nunca teve o gostinho de ter uma vida social para cima, mas se um dia ela sobe e tem que voltar para trás, doloroso aí demais. essa pessoa se mata, velho. Mas, conforme ela vai subindo, você também percebe que você vai ficando mais seletivo com o que você está colocando para dentro de você. Então, você passa a ser... não vou nem gastar minha caloria comendo isso aqui, tá horrível. Ou bebendo isso aqui, porque tá horrível. E a terceira grande verdade... a segunda grande verdade que a gente não esquece, e a terceira grande verdade é que ele vai ficar caro. A Larissa é uma prova viva disso, né, Larissa? sobre...
Sobre a pizza. Depois que você comeu minha pizza, você nunca mais comeu pizza de É a muito brasileira. raro, né? Aquela comum de bairro, difícil. O Perrone, ele faz pizzas artesanais, né? A paixão dele Sério? agora é essa, há alguns anos, né? Que demais. E Adoro aí a pizza. gente acostumou a comer a pizza de longa fermentação. Ficar mal acostumado é uma droga, gente. É uma droga. É É, isso. viciante. A gente não quer sair disso. E é caro, né? E vai encarecendo, mas Porque, você vai por consumindo exemplo, menos. É menos e melhor. Exato. Você vai gastar um pouquinho mais naquela bebida, só que você vai apreciar ela por um período mais longo. Você não vai... Você não vai beber para se alcoolizar, cara. Exatamente. Você vai apreciar aquilo. A carne é a mesma coisa. Você vai comer uma porção menor? Vai, mas você vai apreciar muito mais e ter muito mais prazer. Então você acaba ficando muito mais consciente sobre o É consumo. que isso Isa, é muito cultural, né? Porque se a gente parar para pensar, isso depende da pessoa. Com né? certeza. Então, por exemplo, tem aquela pessoa que ela quer sair só pelo fato de encher a barriga. Né? Como sair para encher a cara. Exato. Não é para curtir. Né? Por exemplo, cachaça, o teor alcoólico é muito alto. Sim. Não é uma coisa para você sentar numa mesa de bar e passar a noite inteira tomando. Quer dizer, Pode ser que depende sim, se da você pessoa. Não, na Água. Paraíba acontece muito isso. A cachaça eles põem num gelo, assim, e você compra aquela long neckzinha e fica tomando aquilo a noite inteira, com cerveja, com água. Qual que é o truque para você se Não manter? tem truque, é comida e água, gente. Como Comida e qualquer água, né? bebida. É. Como qualquer bebida. E primeiro de tudo, a gente não vira cachaça. Virar qualquer bebida destilada ou qualquer outra bebida, não importa, qualquer bebida alcoólica, isso vai passar muito rapidamente pelo seu fígado. O seu fígado não vai ter tempo de absorver e de processar esse álcool. E isso vai direto para o seu sangue, é como se você estivesse injetando álcool. Você fica bêbado instantâneo. Então, não é algo que se faça. O shot, vamos brindar, Réveillon, todo Sim, mundo, mas virar é uma. É um. Mas aí depois você tomou 20 latas de cerveja. Tomou o ready to drink lá, o ice da vida. Aí vem alguém e fala, nossa, vamos virar uma cachaça. Vamos, tá todo mundo já felizinho, fecha o olho, abre o olho, só vê seus amigos. Ai, que delícia, vira um shot, aí dá aquela... todo mundo fica feliz. Depois você resolve... O problema é quando você resolve fazer outro shot. Porque aí quando você vê, você está no quinto shot, você já está totalmente embriagado antes do primeiro. E aí com o quinto shot, você já está estragado. E já acabou o rolê. E põe a culpa na cachaça. Acabou o rolê. E não é nem você mais, Agora, né? Não consegue se exemplo, comunicar. por exemplo, a tequila. A tequila não é uma bebida para ser tomada de uma vez? Nenhum destilado é. Isso foi uma... Assim como Convenção. a cachaça... Não, isso foi uma estratégia da marca para fazer os consumir brasileiros mais. tomarem um tequila horrível. Porque aí você não sente o gosto dele. Porque você chupa o limão, põe o sal, toma e chupa o limão. Você não vê nada, velho. E isso é contraste. Você tem dois contrastes Sim. ali. O tequila ele tem um defumado, né? E tem essa parte mais ácida. E o doçor, obviamente, porque é um destilado, então passa por uma fermentação, onde o açúcar se transforma em álcool e depois concentrado na destilação. Então você vai sentir, você tem três sentidos ali, três sensações ali. Você vai sentir essa acidez na boca, você vai sentir a leve picância que o tequila tem, o retrogosto mais defumado e o doce, que não é o doce de açúcar, é um doce residual aromático. E quando você põe o sal na boca, você destaca esse doce. E quando você chupa o limão em seguida, você anula aquela acidez. Então você só ficou com o doce. Por isso que eles criaram essa estratégia. Você vai para o México, ninguém vira tequila. Ninguém vira bacanora, ninguém vira mezcal. Todo mundo aprecia. E não é raro fazer como eu gosto de tomar cachaça. Como muita gente toma uísque, que é colocar num copo com gelo. Porque aí você tem a diluição da bebida. Assim, Não como é uma um jeito errado de tomar. Não, pelo contrário, porque a diluição não é muito gelo. Sim. É uma pedrinha por dose, para realmente estimular a diluição e baixar a temperatura. Assim você consegue fazer com que a bebida que tem, por exemplo, 39% de álcool, comece com 39%, então ela começa mais potente, mais quente. Aí conforme ela vai diluindo e ganhando e diminuindo a temperatura, ela vai revelando algumas camadas mais delicadas que antes você não estava conseguindo perceber. Ou pelo álcool ou pela potência alcoólica, pela temperatura. Então, ó, você aí que acreditou a vida inteira que você abafava no rolê quando tomava aquela tequila vagabunda, você acabou de se sentir um verdadeiro imbecil. Não, eu acho que é tudo falta de informação. O Brasil ele tem uma conexão muito rasa com destilados, né? O Brasil é um país muito forte de fermentados, de cerveja principalmente. Embora a cachaça seja um dos destilados mais produzidos do mundo,
e o consumo fique 99% aqui, ela não permeia um mundo de informação como a gente tem com cerveja, com vinho, com uísque. Isso começou recentemente. Quando eu comecei a trabalhar com cachaça, era um matagal. Não tinha trilha ainda. A gente foi abrindo isso, eu e outros profissionais incríveis. Isso é uma coisa que você está me falando, que eu lembro que quando eu tinha uns 18 anos, faz tempo, hein? Eu trabalhava numa empresa e num amigo secreto eu peguei o diretor da empresa. E não sabia o que dá. Você não tem contato com aquela pessoa, Lógico, né? É tipo, oi, Obama. É tipo isso. E aí eu perguntei para a secretária e a secretária pegou e falou assim, ele gosta de cachaça. Já gostei dele. Entendeu? Ele gosta de cachaça. Mas, cara, naquela época... era uma coisa muito difícil de você achar cachaça. Tinham muito poucas coisas e muito pouca informação. E muito difícil de comprar, né? Então, eu lembro assim, porque ficou na minha cabeça. Cachaças que eu lembro da época. Cachaça de Salinas. Sim. E uma tal de Nega Fulô. Sim. Acabou. Era o que tinha. Era o que tinha. Foi isso. Eu só tinha duas escolhas. De Minas, que mais? A Espírito de Minas, ela também já existia, mas era isso que tinha. Você achava Seleta, Boazinha, às vezes você encontrava Salinas, mas a Seleta era mais forte. E a Nega Fulô veio bombando, porque a Diageo comprou, e eles fizeram uma puta campanha. Só que, gente, a indústria não sabe trabalhar com cachaça, porque é um mercado muito específico, muito específico. Não é o cara que se formou, tem pós-graduação, mestrado em marketing de fora, ou que nunca bebeu cachaça, nunca se envolveu com esse mercado, que vai entender como é que promove uma cachaça. Tem um amigo meu que chama Porpeta, e ele fala sempre para ler o rótulo das cachaças, para você ver se ela é de qualidade ou não, mas isso referente ao invase... Ao registro. Como que é? É o mapa. Toda cachaça ela é obrigatória, toda bebida que é destilada e produzida legalmente, ela tem um registro no mapa. No Ministério da Agricultura, que é o órgão que regulamenta todos os alimentos agrícolas. Antes de mais nada, a cachaça é um produto agrícola. Então, você tem alguém que mexeu com a terra ali para fazer isso acontecer. Então, você tem esse registro do mapa, e o mapa tem uma regulamentação que especifica não só o ambiente de produção, como também o processo que você vai envasar, o que tem que ter, até quanto pode ter. Tendo o mapa, é certeza que a cachaça é segura. Tá. Não quer dizer que ela é boa, mas ela é segura. Tá. Isso é importante. Tipo, mas você para pode saber se é boa, tem alguma outra dica? Beber. Experimentar. Beber e, lógico, ver... se olhar na internet, hoje em dia o Google ajuda bastante, para ver se aquele perfil sensorial vai te agradar. Porque não só a cachaça, como os nossos ingredientes do Brasil, e isso eu acho que é o grande diferencial que a gente pode oferecer para o mundo em relação a bares, né? Quando eu vou dar consultoria, eu olho sempre isso. O que a gente tem em volta? E qual cachaça, qual o perfil sensorial da cachaça que vai encaixar legal com isso aí? Porque a gente consegue começar a criar assinaturas sensoriais para o lugar. Mas isso você também depende muito do lugar, né? Por exemplo, Sim. Se você pega um restaurante que tem um cardápio fechado, que não utiliza os produtos da região, não adianta nada você... Mas pode até acontecer, como, por exemplo, lá em Salvador, eu dou consultoria para um lugar que tem uma temática, que é um wine bar, e tem uma temática muito italiana. Mas a gente usa os ingredientes ali aliado com os ingredientes italianos. Então, tem como trazer essa conexão. Você consegue fazer esse A jogo gente de consegue cintura fazer aí. isso porque isso é inteligente, gente. Uhum. Você vai ter um preço, você vai ter um custo muito menor, vai agregar esse conceito para o estabelecimento e vai conseguir fazer você ganhar dinheiro, porque aquilo só tem lá, entendeu? E isso é o único. É o único. Tá. Essa coisa exclusiva, essa coisa personalizada, autoral, mas que traga o conceito da casa. Aí a publicitária falando, né? Mas é e isso. você já une as duas coisas, né? Exatamente. E me conta, depois do seu pai que te introduziu aí as bebidas, você foi fazer publicidade e quando continuei bebendo. Quando veio essa oportunidade aí de trocar de profissão? Não veio. Eu saí da publicidade, fui para fazer um trabalho voluntário na África, vendi meu carro e fiz isso. Se jogou. E aí, quando eu voltei, eu não tinha dinheiro para nada, né? Nada.
E aí eu frequentava muito o Sagarana, que era um bar de cervejas e cachaça pra caramba, que tinha bastante cachaça, mas eu só Tem fui... uma cachaça com esse nome também? Tem, mas... Sagarana, bagaceira. Não, a cachaça do bagaceira chama bagaça. Ai, que demais. E é um blend dos mais gostosos que eu já provei, que é uma mistura de madeiras, né? Aí tem pau-brasil, carvalho, spiral cut, que é um estilo de raspar o barril por dentro, que você tem tanto partes tostadas como partes não tostadas. E pau-brasil, amburana, carvalho, spiral cut. É muito foda. É o quê? Pirocante? Spiral cut, que é um carvalho. Eu entendi de espirocante. Eu falei, você entendeu isso? A gente pode então tá usar bom. isso. Então tá bom. Ouvi uma outro dia que eu achei maravilhosa, que eu já estou incorporando ao meu vocabulário. Putaria franciscana. Isso aí só. É legal, maravilhosa. Isso aí eu gosto. Quem Eu vou gostava tomar só pelo nome. Quem gostava de putaria franciscana era minha avó. Minha avó gostava de uma putaria franciscana. O que é essa putaria franciscana aqui? Não E sei o que aí, significa. voltou. E aí eu voltei a frequentar o Sagarana e eu já bebia cachaça, já tinha começado a estudar cachaças, lendo a princípio e provando, procurando a história dos produtores. Tinha estudo? Tinha algum curso nessa época? Tem uns livros perdidos aí, mas os livros, assim como a história do Brasil, a gente não tem uma documentação muito confiável. Então, há uns anos atrás, eu comecei a fazer história dedutiva, porque você tem uma pessoa falando uma coisa, outra pessoa falando outra, e você tem o contexto histórico-econômico, Sim. que é onde eu me baseio. Porque, por exemplo, a cachaça, gente, pasmem, ela não tem tantos anos assim. A cachaça. É nova? Eu vou colocar assim, começou com a queda da era do açúcar. Porque a cachaça, ela vem do caldo de cana fresco. Sim. Mas a primeira lei que eu consegui encontrar, que é de 1970, a palavra cachaça significava rum, que vem de melaço, que é um subproduto do processo da produção do açúcar. Você pega o caldo de cana, esquenta isso até virar rapadura, reduz, né? Até virar uma rapadura, e aquele tacho fica sujo. Aí você joga água nesse tacho e começa a esquentar de novo para soltar. Isso é o melaço. Sim. Então, você acha que realmente com um grama de açúcar valendo, sei lá, R$500 nos dias de hoje, alguém ia fazer cachaça? Não. A gente fazia rum. Tanto que, quando os holandeses foram expulsos aqui, foi ali que eles aportaram nas Antilhas para começar a fazer o rum, que tem toda essa mística de piratas nessa área famosa do Caribe. Que legal. Então, o rum e a cachaça começaram no Brasil. Que história e da isso hora. não está escrito, gente. Se você pega qualquer livro de cachaça, vai estar falando cachaça é o destilado mais antigo das Américas. Não, não é. Mas sendo... sendo nosso, eu diria Mas assim. é brasileiro. É. O primeiro destilado produzido nas Américas foi no Brasil. Tá. Mas não necessariamente a cachaça como a gente conhece hoje. Porque depois de 1970, a gente teve outras leis. E aí, em 2000, a gente teve a regulamentação de que cachaça é o nome oficial, igual tequila é o nome oficial para aquela específica região que produz o destilado de agave azul. Cachaça é igual pinga? Não, pinga é um apelido. É um apelido, mas Então- é a mesma coisa? Não necessariamente. Porque a cachaça tem uma regulamentação que ela pode ter tem que ter de 38% a 48% de álcool, ser exclusivamente produzida de caldo de cana fresco, não ter nenhum outro ingrediente. Tá. Não pode conter nenhuma outra infusão, pode ou não passar por barril, e tem que ser exclusivamente brasileira. Então, não existe cachaça do Peru, não existe cachaça de banana. Se eu colocar um guardanapo dentro dessa garrafa, ela deixa de ser cachaça. Porque isso vira uma aguardente. O sabor vem, então, aí dos barris, das barricas. Dos barris e da própria cana, né? Porque a cachaça só tem um outro destilado, que é monodestilado. E quanto mais você destila, mais você retira informações sensoriais, principalmente derivadas da matéria-prima e da destilação. E também depende do terroir, digamos assim. Exatamente. Você consegue tem uma manutenção desse terroir com a monodestilação. Mas, em geral, as cachaças são monodestiladas, o que significa que ela vai carregar muito dessa informação do que ela veio, da origem dela, de como era essa cana, qual era o sabor, o que tinha ali perto, se era mais mineral, mais salino, várias características que a gente consegue pegar. A cachaça de Paraty é salgadinha. Que legal. A cachaça da Paraíba, ela tem um animalzinho ali, tem um quê
Coxo. Ah, é um coxo, exatamente isso. Eu não ia falar isso, mas a palavra é perfeita. Tem um coxo ali e é muito característico. E é apaixonante isso. Só o pisco peruano que é monodestilado que conserva essas características. O uísque é bidestilado, pelo menos a vodka, eles passam por vários processos de retificação na coluna. O tequila também. Então, a gente está falando de um produto que conserva, assim como o vinho, essa natureza da essência. E eu nem sei porque que a gente entrou nesse assunto. Não, é porque eu estava falando que você começou, mudou de profissão, Aí foi eu estudar. Aí eu comecei a estudar cachaça e eu ficava no bar bebendo. E eu fiz sei lá, eu acho que eu fiz um acordo velado lá, que toda vez que eu vendia uma cachaça para algum cliente para harmonizar com uma cerveja, eu ganhava uma cachaça também. E eu não tinha dinheiro. E aí ele falou, cara, você não quer vir trabalhar aqui? Aí eu falei, vou, né? Já conheço tudo, já conheço como funciona, conheço todo o cardápio, conheço as cervejas, conheço as cachaças, bora lá. Meu, arrebentamos de vender cachaça. Em 3 meses me chamaram para ser gerente lá, não quis, porque era muito pior botar pouco dinheiro. Mas eu já meio que mandava no rolê ali, organizando algumas coisas. E aí depois eu mudei para o Rio, onde eu comecei a estudar mais forte cachaça, aí dei consultoria para alguns lugares lá na parte de cachaça em si, e treinamento de equipe. E no Rio mesmo eu comecei a ir para a parte de gestão. E aí ali era uma gestão bem intensa, onde eu fazia gerência, compras, abre do bar, fecha, era basicamente... Faz tudo. Faz tudo, vai lá. E aprendeu tudo na raça, Isa. Olhando, vendo, perguntando, Bebendo. mudando. Que legal, porque a gestão do restaurante ou do bar é Mas é porque eu já tinha esse core de publicidade, né? Então, a gente aprende a fazer a parte de gestão de uma forma ou de outra, de análise, o que está certo, o que está errado, como criar métricas, como criar projeções, para a gente conseguir fazer um negócio funcionar melhor. E eu estava sozinha, então eu tinha que arrumar um jeito de tornar aquilo mais otimizado. Então... Entendi. E aí, depois eu comecei a estudar um pouco mais profundamente essa parte de CMV, de construção de preço, essas coisas. Que aí foi quando eu já entrei no bar, porque eu comecei a questionar, gente, não é possível. Nesse bar que eu trabalhava, que eu era gerente, a gente tinha 80% de perda. De perda? Não era o chorinho do cliente? De perda, não era chorinho. Não era? Era bem mais que o chorinho. Era o quê? Pra onde ia? A galera levava embora. Ia pra, vamos dizer assim, para relacionamento do bartender. Entendi. Entendeu? Sim. E quem saía pagando é a empresa. Então, para descobrir isso, eu tive que criar mecanismos de controle. Mas hoje eu acho uma coisa muito legal, eu já fui em alguns bares que tem o dosador eletrônico. Eu achei aquilo fenomenal. Eu acho bom. Tem uma ferramenta ótima também que se chama você deixar o dosador mais para cima, você coloca só um pouquinho abaixo, coloca no copo e coloca mais um pouquinho para o cliente achar que ele está pagando, que é o choro. Porque tem lugares que as pessoas estão muito mal acostumadas com o chorinho. Assim como a Só saideira, que, né? Da mesma forma, você vai comprar um carro, você compra uma Ferrari, você pede um Uno. Não. Então é isso, cara. Tipo, tem custo. Mas o problema que eu vejo, Isa, é o seguinte. O barman ou a bartender, cara, se ela não tiver ali vestindo a camisa da empresa... Sim. Porque ela ali é como se fosse a frentista do posto, cara. Mas o controle... A gente sabe de onde veio aquilo, né? Você consegue rastrear. Tem ferramentas de controle. Sim, mas você tem uma ferramenta de controle, sim, mas a hora que você for ver é um final de um mês, por exemplo. Se você está num lugar que tem uma rotação muito grande, no final do mês você tem um belo de um rombo ali. Exato. O bar ele pode ser onde você vai ganhar... É a menina dos olhos, onde você vai ganhar muito dinheiro. Ou onde você vai perder muito. Vai perder o seu dinheiro. Né? É o que eu falei, isso pode ser o seu altar ou o seu ralo. Isso vai depender muito da sua gestão e de como você trata a equipe ali. Porque uma coisa que é muito comum, não sei se isso é no Brasil, mas é você sentar no balcão, aquela caixinha básica para o cara do bar, e o cara vai te servir muito bem a noite inteira. O brasileiro é foda, né? Eu amo o Brasil, Sempre dá um jeitinho. O brasileiro, ele encontrou ferramentas tanto de se acomodar nessa justificativa. Não, o Brasil é assim, o cliente tem sempre razão. Não tem, gente. Não tem. Não ache que você tem. Se você não teve um bar, você não sabe como mas é as coisas, você o cara não tem acha razão. que o cliente tem sempre razão, até ele ser dono de uma coisa. Exatamente, né? porque ele sabe que não é quando ele isso. sofre no bolso, ele vai ver que aquilo né? Não, e a gente lida com 3 coisas muito perigosas, né? A gente, primeiro, lida com gente que tem dinheiro, que acha que
está acostumado a ter subservientes ao redor, gente com fome e gente bêbada. A gente lida com os três piores... E ao mesmo tempo. Exatamente, a variação super perigosa. Então, em geral, essas pessoas ou querem atenção, ou ficam bravas, porque eu com fome sou a pior pessoa do universo. Acho que todo mundo. E bêbadas que você perde o filtro, né? Você tem pessoas que você vê que você fala, meu Deus, o que aconteceu? Era outra pessoa há meia hora atrás. Então, a gente lida com coisas extremamente perigosas. Então, por isso que, para mim, o cliente nunca tem razão. Se ele está sendo recebido, ótimo, sinta-se em casa, mas lembre-se que não é a sua. Não, mas isso é um ditado que eu nunca acreditei, na verdade. Nunca, pelo amor de Deus. Eu acho que ele tem razão a partir da hora que realmente ele tem razão. Né? A partir da hora que você vê que está extrapolando ou que não faz sentido, ele não tem razão. Não tem. Não. Entendeu? Em geral, ele está sempre errado. Ele vai pedir para trocar um negócio aqui, porque, eu queria esse arroz com esse aqui. Porra, tem 5 pratos com esse arroz. Por que você não pede? Pede um deles, não vou ficar trocando nada. E eu acho que, assim, em São Paulo a gente vê que já tem estabelecimentos que não... Tá bonito esse croque, hein? Estabelecimentos que a gente vê que não fazem troca, que não fazem concessões. E na parte de coquetelaria eu acho que tem que ser assim também. Porque... Você acha correto isso? É lógico. Você vai no McDonald's e pede sushi? Não. Então é isso. Porque sabe que não tem. Não, e mesmo que tivesse, eu acho que, por exemplo, se tem uma receita que está ali... É daquele jeito. É daquele jeito. Exato. Foi entendeu? pensado Foi daquele jeito. pensado, porque às vezes você faz uma substituição do teu gosto e aquele prato vira uma verdadeira merda. Exato. E aí, o que o cara vai falar? Puta, o lugar não é bom. Imagina e não sei com o quê. drink. Então, pois é. Quando o cliente... Nossa, substituição em drink? Substituição não, o cara cria um drink. Ai não, porque eu queria essa manga com um maracujá, com esse destilado, naquele copo. Isso vai dar merda. Você contrata um dentista para fazer uma obra? Não. Não. Então deixa o bartender fazer o trabalho dele. O que você é? Eu sempre pergunto. Olha, a gente não costuma fazer isso. Você trabalha com o quê? Eu sou advogado. Tá, você acha que é capaz de fazer uma obra? Não. Então, por que você quer Por fazer que você quer fazer um drink? Deixa o bartender, escolhe um dos drinks aqui. Você gosta de que tipo de drink? Eu gosto de maracujá. Olha, a gente tem esses 3 com maracujá. Esse é um pouco mais suave, esse é um pouco mais floral, esse é um pouco mais cítrico. O que você prefere? Eu prefiro o cítrico. Porque senão vai dar merda. E ele vai botar a culpa no bartender. Vai falar que o bartender é incompetente. Cara, uma dúvida que eu sempre tive é... Cada bebida tem seu copo. Sim, você pode potencializar as informações sensoriais com um copo mais adequado. Por exemplo, para destilado, tem aquele copo que é o snifter, né? Que ele tem um formatinho, uma cinturinha e ele abre. Porque quando... o que existe quando você está bebendo uma bebida destilada? Você tem álcool, água e aromas. É basicamente isso, que são óleos. Então, eles precisam da ajuda do álcool para volatilizar. Por isso que a gente vira a taça de vinho. Por isso que a gente cafunga dentro da taça. Porque o vinho, a cerveja, até o café que nem tem álcool, eles têm pouco álcool ou nenhum álcool, eles precisam da ajuda do oxigênio para carregar essas informações sensoriais. Com um destilado, não. Um destilado ele já tem muito álcool. Se você cheira com um destilado como você cheira o vinho, você vai queimar o seu nariz, igual a gente queima a língua comendo uma coisa quente, fica tudo arrepiado. E a gente é capaz de sentir 5 gostos, né? Resumidamente. Mas a gente é capaz de sentir mais de bilhões de aromas. Então, 99%, 80% da informação sensorial está aqui. E o resto está aqui. E aí, boa parte dela vai vir no retrogosto para destilados. Então, você precisa tomar sem oxigenação e num copo. Pode ser qualquer copo. Copo reto, como é de whisky. Ai, que lindo. Gente, esse é um pão de cacau com cranberry. E eu sugiro comer também com o gorgonzola aí. Para vocês sentirem a diferença. Então, com e sem. Gente. E aproveita. Meu Deus, está muito cheiroso. Deixa assim, bonitão. E é para comer ao vivo, tá? Pode comer? Pode comer. A gente resolve aqui. Obrigada. Experimenta, Perrone. Vê se experimentar está mesmo. aprovado. Vê se está aprovado. O cheiro tá incrível, cara. Quentinho, não tinha comido ainda. Muito bom. Muito bom, né? Amiga, O que você sugeriria de harmonização, Isa? cara, com certeza eu iria numa amburana. Essa verdinha aqui, porque ela tem esse aroma de Mas mel é e canela. madeirado? A gente tem 3 tipos amadeiradas aqui. Aqui a gente tem uma linha mais bourbon, que vai lembrar um pouco queimado e uma baunilha.
Aqui o mel e a canela, que eu acho que vai combinar muito bem com isso tudo aqui. E essa aqui, que tem um aroma, que é uma mistura de carvalho com amburana, que tem esse aroma de caramelo com baunilha, que vai puxar uma linha mais adocicada. Mas como o cacau já tem esse cheiro doce, mas não tá doce nem nada, só que na boca tá salgadinho e gorgonzola tem esse fungo que vai trazer essa potência, eu acho que o aroma do mel e a canela vai trazer uma experiência interessante. Especiarias. Eu vou alimentar o produtor, que ele já tá com cara de bravo, como vocês podem ver. Senão eu vou apanhar, inclusive, né? Isa, sabe uma coisa que eu achei fantástico? Eu não sou uma pessoa que bebe álcool, né? Ainda. Não sei. Você não me conhecia. Tá bom. Eu já tentei, Isa, viu? E quando você falou dessa daqui em especial, O pudinzinho. o pudinzinho, cara, é uma coisa que você abre e eu cheguei a salivar. Desencanta o pudim. Cara, É o que eu falei, passa é pelas uma nossas coisa memórias. muito boa isso aqui. Agora eu te pergunto o seguinte, vamos lá. Existem certos alimentos que são colocados nas receitas ali aromatizantes. Artificial? Não artificial, mas às vezes pode ser colocado de forma natural para chamar mais a atenção do produto, né? Às vezes ele valoriza muito mais do que o produto é em si, Por exemplo. tá? Vamos lá. Salgadinhos, um exemplo, tá? Salgadinho. Tá. Cara, ele é muito mais... Quando você abre um pacote de salgadinho, ele é muito mais cheiroso do que gostoso. Milho também. Milho também. Pronto. Mudado geneticamente para isso. Né? A produtividade então, aumenta. por exemplo, quando a gente pega uma cachaça que ela não é uma cachaça artesanal, uma 51 da vida, cara, ela tem cheiro de álcool puro. Né? É uma coisa que você vê que é bem... Cara, é álcool. E não é gostoso de sentir o cheiro. E não é gostoso de tomar. Não, definitivamente. Né? Não é uma coisa que desce rasgando e é igual pimenta quando é muito over, que você não aproveita a Você não pimenta. sente sabor, você não sente a você só, picância. e fica conversando com você um tempão. E faz você chorar. Sim. E sai água pelo nariz. É tipo isso. Aqui, nesse caso aqui, né? A pessoa que toma, ela vai ter o gosto da baunilha, é uma coisa presente aqui. Então, o gosto não. Qual que é a diferença entre gosto e sabor? O sabor ele é composto de pelo menos 2 sentidos. O gosto você sente, doce, amargo, azedo, salgado e umami. Beleza? Então você sente aqui na boca, em um dos seus sentidos. O sabor, ele, no caso de destilados principalmente, ele vai ser composto do aroma e do gosto. O Brasil, a língua, né, usou de uma forma talvez confusa essas duas informações. Então é o que eu falei sobre os bilhões de aromas que a gente sente pelo nariz. E isso vai ajudar a você criar o sabor. Vai ajudar você a construir o sabor, junto com o gosto. Quando se fala de bebidas destiladas, é muito mais sobre os aromas do que sobre o gosto. Assim como vinho. Então, mas aí, Né? vamos lá. Hoje, né? Outro dia a gente brincou sobre o vinho, que eu falei pra você que era pura balela a pessoa que pega uma taça de vinho e fala: ai, aqui eu tô sentindo um não sei o que lá, biriri, bororó. Pra mim, é pura balela. É simplesmente pra vender alguma coisa e falar que o cara é fodão. Né? Ah, eu tô sentindo notas de carvalho, notas de tabaco, notas do sovaco da Freira Virgem do Tibete. Cara, aqui não. Aqui eu tirei a tampa e senti muito forte um sabor, um cheiro de pudim. Então, aroma. É esse o ponto. Não estou falando de todos os sommeliers, mas a enologia em si, ela nunca tentou aproximar. Agora ela tem tentado aproximar. Então, esse aroma, por exemplo, eu nasci no Brasil. Você acha que eu tenho ideia do que é o cheiro de uma relva? Não. Eu nem sei o que é uma relva. Sim. Então, porra, não vem falar que isso tem cheiro da relva lá da Escócia, porque eu não sei onde é isso e nem o que é isso. Quando a gente aproxima as pessoas, torna mais democrático o beber, e não existe, na minha opinião, bebida mais democrática do que a cachaça. Você tem cachaças boas por R$30.
Você tem cachaças boas por R$190, por R$1.000. Mas ela é acessível, ela é democrática. E quando a gente fala isso, eu não quero confundir. A Arbórea conquistou meu coração por isso, porque ela tenta trazer isso de uma forma mais jovem e de uma forma fácil, e ela mistura bem com tudo. Porque não é objetivo ficar complicando a vida e trazendo o passado. Até porque o passado da cachaça é a coisa mais escrota que existe. É nojenta, é preconceituosa, é exploradora, não é legal. Hoje ela vive um momento legal. Tem a ver com escravidão também? Total! É. Todas as bebidas destiladas das Américas foram construídas pela força escrava e força de mulheres. Porque elas que ficavam nesse último processo. E sabiam controlar isso como ninguém. Até hoje, muitos destilados na Colômbia e do México são produzidos exclusivamente por mulheres. Que legal. Cada pessoa tem sua percepção. Sim. Sim, com certeza, porque passa pelo filtro da memória, né? O que você já viveu. Sabe aquelas pessoas que são traumatizadas com alguma coisa? Ai, eu não gosto de tomar isso porque eu vivi uma coisa merda. Em geral, ela viveu essa coisa merda com outras coisas também. Então, eu não gosto de cachaça porque eu tomei um porre. Mas tomou um porre de vodka, de tequila, mas só traumatizou com a cachaça. E a cachaça tem mais informação sensorial. Então, remete imediatamente ali. E fica um cheiro, né, também. O cheiro do teu... Você nunca bebeu, né, de acordar com o cheiro no quarto? Mas a cachaça ruim aí. Nossa senhora. De feder o seu travesseiro. Você tem Sua que mãe trocar abriu roupa o de quarto. cama. É o quê? Você transpira álcool? Sim. O álcool você Eliminar? vai processando, eliminando por todos os poros, né? E pela urina, suar. Inclusive, a percepção do gosto tem a ver também se você, por exemplo, fez exercício no dia, se você se alimentou. Do que você se alimentou? Porque aí tem a ver com a concentração de sal no seu organismo. E aí interfere nas papilas gustativas. As papilas gustativas são uma parte da percepção sensorial. Como eu falei, tem 5. O aroma, quando eu estou, por exemplo, resfriada... Nossa, que agora eu estou essa rinite. De São Paulo, já veio. Obrigada, vou gastar minha rinite aqui. Quando eu estou resfriada, eu não posso fazer degustação. Porque você perde isso aqui. Mas, por exemplo, se eu não estou podendo beber, vou fazer exame. Eu posso fazer degustação cuspindo e cheirando. Mas, porque tudo eu consigo perceber aqui. Não precisa da boca. E isso é muito louco. E, cara, é engraçado. Hoje a Larissa brincou comigo, né? Eu não sei se ela brincou, se ela falou sério, mas eu vou levar como uma brincadeira, né? O que foi dessa vez? Eu estava falando para ela que a pessoa só chora quando corta a cebola porque a faca não está afiada, né? É verdade? Não, diz Eu ela que não, Vê. entendeu? Aí ela pegou e falou assim, Perrone, cala a boca, você não sente mais o cheiro de nada, você fuma que nem um louco. E aí, agora a gente está aqui com uma pessoa que usa... Interfere, não interfere? Interfere, mas da mesma forma que você se acostuma, como que funciona o aroma? Nós somos animais antes de sermos humanos. Todos os nossos sentidos, eles foram feitos para proteção. As crianças, em geral, os bebês, eles rejeitam ácidos e amargos porque isso representa perigo. A acidez representa alguma coisa potencialmente fermentada que pode te dar uma infecção. Assim como o amargor representa veneno. Então, instintivamente, a gente repele. Caramba, eu Conforme entuchei Giló na Lorena quando ela era bebê. Mas conforme a gente vai percebendo que não representa perigo, a gente começa a consumir. É por isso que no decorrer da vida você vai mudando o teu paladar, né? Tem Você vai gente que, desenvolvendo. tipo a Larissa, que manteve o paladar infantil até hoje, né? Mas, né? Tem uma coisa que eu não gostava, era de picles de avinagrado. Eu amo. Nunca curti. E aí comecei a fazer e agora me apaixonei. Porque Mas é isso. É um equilíbrio. Não tem limite, gente. É uma biblioteca. Biblioteca sensorial não ocupa espaço. Só que vai chegar um ponto que você não vai querer coisa que você goste. Você vai começar a querer coisas que te surpreendam. E isso é um caminho sem volta. Só que voltando sobre o cigarro. Você já sentiu o cheiro de perfume quando você passa? Dura o quê? Uns 3, 4 minutos, depois você para de sentir. Porque o seu cérebro continua buscando outros cheiros que possam representar algum tipo de ameaça. Então, mesmo assim, tem uma redução principalmente na parte da boca, mas você consegue perceber quais são os gostos que você está sentindo, e se você treinar, você desenvolve e fica equivalente. Mas, na parte aromática, você acaba anulando isso.
como se fosse esse cheiro de perfume que você passou em você mesmo. Ah, tem umas pessoas super céticas. Ah, não, eu fico sem fumar 4 dias para fazer degustação. Meu amor, aí você não vai sentir direito, porque vai ser como se você estivesse botando um headphone aqui e ligando ratos de porão no máximo às 5 da manhã. Sabe? Tipo, você vai ficar atordoado. Porque você tá com uma percepção diferente, acostumado com uma percepção diferente. Para mim, nunca fez diferença e eu fui pesquisar. E essa é a explicação que eu encontrei. Agora, deve ter gente que sente menos? Deve. E aí a opção da pessoa ficar sem fumar para fazer uma análise ou isso ou aquilo. Mas eu não vejo necessariamente isso. Eu não vivo só de análises, eu nem ganho dinheiro com isso. Eu realmente vivo na parte de bar. E eu, particularmente, sou muito boa para sentir o que está errado, o que tem uma ponta a mais, o que tem uma ponta a menos, o que está sobrando, o que está faltando, para desenvolver drinks e ajustar bebidas de uma forma mais equilibrada e uma evolução mais lisa. Isa, eu trabalho com consultoria, né? Do mesmo jeito que você desenvolve drinks, eu trabalho... Eu quero é pizza. Hoje não quer tem. um gelinho, Hoje só tem Isa? pão. Quero, por favor. Do Pega mesmo um jeito copinho, que você Obrigada. desenvolve os drinks, eu trabalho com desenvolvimento de sabores de comida. Sim, Né? gosto. E quando as pessoas nos contratam, né, as pessoas acham que o nosso trabalho ele é pastel, né? Tipo assim, te contrata hoje, olha, eu tô abrindo o bar amanhã, eu quero 30 drinks exclusivos, Exato. né? E cara, e custa as pessoas entenderem que um desenvolvimento de receita não se dá num papel. Não. Né? Às vezes pode levar semanas, como às vezes pode levar meses, como às vezes pode levar anos. É um processo criativo, né? E querendo ou não, para conseguir fazer isso para uma casa, você tem que entender a casa. Aí o cara chega e fala, tô abrindo bar, qual que é o conceito? Ah, não, a gente ainda está desenvolvendo, mas a gente abre semana que vem. Eu falo, meu amigo, então Volta você 3 desenvolve passinhos, né? aí, você Volta 3 desenvolve aí passinhos. seu conceito, você entende. Você já teve bar? Não, mas eu adoro bar. Eu falei, tá, mas tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso vai ser seu trabalho agora. Não é porque você gosta de estar em bar que você vai abrir um bar e vai dar tudo certo. Bar é um negócio. Esses dias, eu estava assistindo televisão e estava sapeando o meu Instagram. E aí tinha uma DM lá de uma pessoa que queria que eu desenvolvesse um molho para uma hamburgueria no Amazonas. Que legal. Né? Super, bem legal. E aí eu chamei a pessoa, né? Dei meu WhatsApp para ele e tal. E aí o cara falou assim, Perrone, eu vou abrir sexta-feira. Sexta-feira, amanhã, né? E você nem ia ter como fazer teste, porque você estava aqui. Sim, mas nem se eu tivesse como fazer teste. Aí eu peguei e falei, tá, me conta um pouco. Nossa, se eu começar a chorar por causa da cebola, tá vindo forte aqui. Me conta Viu? um pouco. E a faca tá afiada. E a faca tá Eu tô afiada. ouvindo ela afiada. Aí eu falei pra ele, me conta um pouco do teu estabelecimento, tal, não sei o quê, não sei o que lá. Ele me contou um pouco, né? E aí eu falei, faz um favor pra mim, deixa eu dar uma olhada no teu cardápio. Ele tinha 6 hambúrgueres ali. Tá. 4 deles tinha cebola caramelizada. Caramba, que Redundância. criativo, né? Não, e assim, era cebola caramelizada. Com, Acho que ele gosta ainda muito, né? Não, ainda tinha maionese no hambúrguer. Cara, era um. Eu falei, amigão, como que você criou isso, hein? Baseado no quê? E qual foi a resposta? Eu fui escrevendo. Adoro, gente. É quase um... Eu acho que, né, eu acho que Como é que combina chama? isso com Ele isso. psicografou o hambúrguer Não ali. sei, cara. E eu imagino que não deva ser diferente na bebida Não. quando te procuram e as pessoas acham que é caldo de cana, né? Que você coloca de um lado, já sai do outro, tá tudo Não, certo. e assim, quando o cara chega e fala, olha, eu vou fazer isso, eu preciso disso, tal dia a gente vai fazer teste. Aí você chega lá, aqui, agora o Instagram tá falando super alto. Aí você chega lá pra fazer teste. Aparece um papagaio ali pra te filmar. O que você tá fazendo aqui? Quem é você? Não, é que eu preciso registrar porque vai sair 8 drinks hoje. Não, hoje é teste. Hoje é erro. Hoje vai sair 8 porcarias. Ou mais. Não vai sair nada. Não me inventa, né? Não vem pra cima de mim. Eu tô criando aqui, eu preciso entender a casa, ver as pessoas, ver os ingredientes, como a gente vai trabalhar eles. Você não vai ajudar.
Você não, porque eu acho acha que você podia fazer isso, isso e isso. Eu acho. Você trabalha com o quê, meu? É isso aí. Com mídia social. Então vai trabalhar Então com vai, mídia social. então vai. E aí você acha que você sente essa necessidade de quando você vai fazer uma consultoria, falar, olha, Eu tô sentindo Precisa cada avisar vez agora, mais. né? Não, e ele sabia. Os donos sabiam. E esse papagaio apareceu. Assim como chega uma galera do nada querendo palpitar. ai, isso não vai dar E certo. assim, eu aquela- pego o conceito. Puta, não dá uma raiva Eu aí? faço uma apresentação, vai ser assim, a gente vai pensar nesse formato, drinks assim, com essa estratégia, com esse perfil sensorial, tal, tal, tal. Ah, beleza, aprovado? Beleza, eu vou construir em cima disso. Uhum. Eu não vou construir em cima do que o gerente ou o papagaio tá falando. Isso é muito surreal, gente. É um absurdo. É um né? absurdo. É igual eu ficar dando palpite pra minha advogada. Ah, não, porque eu acho que você tinha que escrever desse jeito aqui num contrato. Cara, ela estudou pra isso. Sim. Ô Isa, e aí dentro dessa sua história, você foi convidada a ser colunista do Prazeres na Mesa? Não, eu me intrometi mesmo. Que loucura Eu foi falei, eu quero essa? escrever pra vocês. Que delícia. E aí eu comecei a escrever sobre cachaça, porque lá eles abordam bastante coisa sobre bebidas, né? Tô até bem parada, desculpa aí, gente. Porque realmente o volume de acesso deles está muito no Instagram, né? Uhum. E cada vez mais a revista está migrando para essa parte de redes sociais, sim. Tá de rede morrendo, social. né? De online, né? É, a revista está morrendo e os eventos, em contrapartida, estão ganhando força. Sim. Tanto que esse ano a gente teve bastante coisa de bebida lá na Prazeres, né? E a gente fala sobre copos. Lá a gente tem uma publicação minha que ficou bem interessante, a gente falando sobre copo perfeito. Que a gente estava falando da volatilização, eu não terminei. Quando você tem copos mais fechados, você concentra o aroma. Quando você tem copos mais abertos, são duas espirais, uma de álcool, que é uma de álcool, e uma de aromas, que sobe junto com o álcool. Então, quando concentra, como um vinho, por exemplo, ele concentra no nariz e você consegue perceber, porque vai ser mais delicado. Só que você faz isso com destilado, vai machucar. No copo reto, ele faz assim, ele abre essas duas espirais. E nesse copo snifter, ela vai abrir a espiral de álcool, então você vai sentir menos a percepção alcoólica e vai concentrar a percepção de aromas. Você entendeu por que chama Rivotril agora? Não. Que o papo começa de um jeito, vai pro outro, depois a gente volta e a Tá gente ótimo. fica tudo louco, quem tá assistindo. Esse é o negócio. Mas sem querer cortar, ô Lari, me diz uma coisa, o que você tá fazendo aí? Eu não tô, foi a produtora eu não tô, que a encheu gente o não tá saco, né? entendendo, porque assim, a gente tá comendo pão E você tá fazendo um negócio cheiroso pra super caramba. colorido e a gente não vai degustar disso. O que tá acontecendo aí? Isso aqui é uma conserva que geralmente eu faço para os meus eventos. É uma conserva de pimentão, cebola. Tem lá no Instagram, vocês encontram essa receita. Foi um sucesso, inclusive. E aí, quando eu tô aqui cozinhando, eu gosto de adiantar tudo que eu posso na cozinha. Então, eu vou ficar aqui de pé. Já pico. Já hoje é dia de chegar também os hortifrutis, né? Então eu já pré-preparo tudo aí que eu posso para a semana, né? Que da hora. E aí, esse final de semana vai ter aceleradas, você que gosta de motoclube. Motoclube femininos, Feminino só de mulheres, Perrone. Homem não vai pode ser ir? maravilhoso. Claro que pode, Ah, né? bom. Mas aí é um grupo de mulheres que elas se uniram. Tudo vai- de moto? É. Que massa, onde Não, vai ser? muito demais, na Barra Funda. Que legal. Das 10 às 16 no sábado. Com certeza já passou, né? Então, Provavelmente mas já já sigam passou. no Instagram pra poderem saber. Mas das se novidades. você conseguir ir lá, Isa, aí, tá super convidada. Que dia? Sábado? Sábado Sábado. agora. Depois Sábado de às amanhã. Tem uma 16. festa. Ô Isa, o que você faz hoje? Você trabalha com mixologia? A mixologia é uma parte, né? Sim. Saber misturar é uma parte. A parte, eu sou muito mais do servir, porque fazer drink é fácil. É a parte mais fácil de todas. Tá. A parte de gestão e de treinamento e de desenvolvimento de gente que é a parte mais complexa. Tá. Porque não adianta deixar uma receita ali. Receita tem no YouTube, não precisa me contratar para isso. Então, o que eu acho que é o mais difícil é você pegar uma pessoa que não sabe nem o que é destilado, qual é o destilado, nem sabe que é uma categoria, e fazer essa pessoa entender, começar a pensar e raciocinar como misturar isso. Eu tenho vários filhinhos espalhados pelo Brasil que eu morro de orgulho, que são pessoas que começaram a questionar. Eu sempre, quando eles vêm com uma ideia, eu tive essa ideia, tal, aprende, e aí começa a ter ideias de drinks, tal. Eu tive essa ideia. Eu falo, por quê? Eu acho que o porquê é muito importante. O porquê que sempre vai ajudar a gente a justificar o conceito. O porquê que vai carregar
uma mensagem dentro do coquetel. Porque, eu quero misturar isso com isso e com isso. Mas por quê? Porque eu acho gostoso. Isso não me satisfaz. Eu acho que as pessoas, principalmente as pessoas que eu treino, elas começam a se questionar o tempo todo. Por que eu colocaria isso? Que caminho que eu quero chegar? Onde eu quero ir? Ou eu quero fazer inspirado nisso? Porque isso vai fazendo com que a gente eleve a barra de todo mundo. Quando você fala que você precisa conhecer quem frequenta o bar, Sim. Por que você precisa conhecer quem frequenta? Né? É o público-alvo, né? Sim, então, mas é aí que eu quero chegar. Vamos lá. Eu acabei de falar para você que as pessoas me procuram e acham que as coisas se desenvolvem num papel. Sim. Né? Então, comigo acontece da seguinte forma. Né? Eu tenho um canal de hambúrguer, né? E as pessoas veem o que eu cozinho naquele canal, né? Vê as ideias, né? E as pessoas querem pegar aquelas ideias e levarem para alguns lugares. Certo. Né? E as pessoas... Legal. Não, isso é muito legal. Super. Mas aí, o que acontece? A gente tem que entender que tudo tem que sofrer adaptações. Sem dúvida. Né? Então, por exemplo, eu não vou vender uma pizza napolitana no Morro do Alemão. Não. Porque lá não vai ter pessoas com aquele hábito de consumo e nem vai valorizar uma pizza que demorou 48 horas de fermentação. Não. Porque para eles pizza é pizza e não tem definição. Exatamente. Né? A bebida, eu acho que é a mesma coisa. Sim, sim. Só que a bebida a gente entra num universo que é como se fosse um lugar que as pessoas não sabem. Porque qual que é o grande problema do nosso trabalho, do nosso cotidiano? Porque todo mundo come, todo mundo bebe. Aí eles acham que são especialistas nisso. E não são. Eles só se alimentam e se embriagam. Não quer dizer que eles sabem alguma coisa. Né? Quantos anos você está aí no estudo? Né? Então, é algo que a pessoa acha que, eu como pizza, eu sei de pizza. Não, amor, então, você gosta de pizza, é diferente. Exatamente isso. A pessoa, ela faz hambúrguer, ela serve os amigos e ela quer abrir uma hamburgueria. Tem uma diferença. Não, e tem um gap, assim, muito gigante. grande. Só que as pessoas não entendem isso. Não. Né? E eu acredito que seja assim para vários outros segmentos. Por exemplo, o bar. Né? Poxa, eu adoro ir para balada, eu adoro sentar numa mesa de bar e não sei o quê. Vou abrir um bar. A pessoa, ela não sabe lidar com pessoas, ela não sabe gestão, ela não sabe uma ficha técnica, ela não sabe o que é um CNV, ela não sabe nada. Né? E aí é o problema, né? Normalmente acontece isso. Porque é muito diferente você frequentar um bar como cliente, onde você está se divertindo. Talvez 90% das pessoas que decidiram abrir um bar foram esse impulso, por isso? Nunca pensaram que tinha gente trabalhando. Porque não olham essas pessoas. Sim. E aí, esse tipo de lugar é justamente um lugar ou de decisão. Eu quero abrir um bar porque eu gosto de bar. É nítido para mim que são pessoas que não vão lidar bem com os funcionários. Porque eles não enxergam o trabalho dos outros. Que é 99% do que acontece ali. Você não deve ter sofrido... Lari, você traz água para mim também? Obrigada. Você não deve ter sofrido isso, mas eu sofri muito. Durante a pandemia, se abriu muitas coisas informais. Sem dúvida. Né? Buscando sobrevivência, exatamente. Né? Só que as pessoas... algumas conseguiram ir para frente, né? Talvez por uma luz divina, né? Ou, lógico que por mérito também. Com certeza. Mas a grande maioria está aí num limbo, né? Que não sabe o que está fazendo. Né? E está patinando ali, E está patinando. Então, hoje, as pessoas me procuram, né? Justamente por causa disso. Poxa, eu tenho um produto bom, eu estou no aplicativo, mas eu não estou vendendo. Né? E aí, a grande coisa que eu jogo para as pessoas não é assim, tenho um produto bom e estou no aplicativo. É bom para quem? E por quê? E o que você está trazendo de diferente? Né? Não Ainda só mais isso, nesse universo. não só isso. Mas você sabe usar o aplicativo? Exato. São estratégias, Você né? sabe tirar uma foto? Você sabe escrever? Você pesquisou quem que é teu público? Você pesquisou quem que é o cara que mais vende no teu redor? Porque não é só jogar. Não. Né? E a mesma coisa, por exemplo, o bar. Às vezes o cara monta um bar lindo e maravilhoso num lugar que ninguém vai passar e que ninguém vai ir. Exato. Né? Eu fui contratado para ir para o Mato Grosso
para Obrigada, abrir uma meu anjo. hamburgueria no Mato Grosso, onde o cara gastou 3 milhões num lugar onde eu cheguei lá, eu via charrete, cavalo. Porra, velho, que você tá gastando 3 milhões aqui pra quê? Meu Deus. Durou? Não. Mas nem com a melhor consultoria do mundo. É porque o que acontece? A consultoria, ela tem duas frentes, né? Ela pode te fazer melhorar e crescer e desenvolver, e ter a manutenção e você conseguir fazer aquele lugar sair de um ponto e chegar no outro. Por isso que eu acho super importante a gente ter objetivos. Quando a pessoa te passa o que está acontecendo, você diagnostica e fala isso que tem que fazer. Ah, não, mas eu só queria uma receitinha. Então, meu amor, nem me contrata. Não me contrata. Receita tem na internet. É o que eu falo, eu tenho 600 Porque não vídeos de adianta receita. você ter uma receita boa se você tem tudo errado. E ele acha, e assim, lógico, eu já passei por isso, de você cair numa consultoria e você falar, não, eu vou fazer, eu gostei do projeto, vou tentar ajudar essa pessoa. Aí dá merda, porque o cliente culpa não é sua. faz. A A culpa culpa é é nossa, sua. porque o consultor é onde você vai botar a culpa. É igual aqui no Brasil, Na a gente verdade- tem várias coisas erradas. na verdade, Todo mundo faz merda, todo mundo é corrupto, mas a culpa é do governo. É. Na verdade, o consultor, ele é só a desculpa pro cara não assumir que é ele que fez toda a bosta. No meu contrato está bem escrito assim, se eu oriento tudo por e-mail. Se você fizer alguma outra coisa ou não fizer o que foi orientado, a culpa é 100% do contratante. Isa, me diz uma coisa, você é mais contratada pra... como que eu vou te falar a palavra aqui? Bar? Não, para apagar o incêndio ou para você evitar o incêndio? Ai, tem as duas coisas. Mais um mais. Assim, mais normalmente é para abertura, para novos projetos, tudo. Só Pra que aí quando eu chego lá, eu vejo um monte de coisa pegando fogo. Ah, uma operação toda bagunçada, na parte de serviço, processos bestinhas que eles poderiam organizar nas escalas, que melhorariam muito o fluxo de todo mundo e desafogaria bastante a operação. E aí eu vou me metendo em tudo, porque quando você está lá, eu tenho que estar presente. Aí você acaba vendo várias coisinhas, falando hábitos, tipo, ah, não, o cara gastou numa mesa de 20 pessoas R$1.000. Vamos dar uma caipirinha para ele, não lança. Porra, lança, você tem que ter um controle de quanto que você está dando de cortesia. E, poxa, ele gastou R$1.000 em 20 pessoas, eles gastaram nada. E ocuparam 6 horas de mesa. Esse cara não merece. E ele acha que o cara É porque Deus, é uma né? percepção Errada. Antiga, né? E tem muito disso espalhado pelo Brasil, especialmente em lugares mais que estão até hoje funcionando. E o garçom antigo também, E o garçom né? antigo, esses garçons antigos têm vícios de querer ficar agradando Pra para ganhar tentar caixinha, ganhar alguma né? coisa. E isso é péssimo para o estabelecimento, porque aí ele acaba roubando, entre aspas, o estabelecimento, entendeu? Isso não é computado, isso não é lançado. Eu acabo sempre arrumando umas briguinhas aí no meio do caminho por causa disso. E como E ainda por ser mulher, né? No Isso que eu ambiente ia E mais falar. nova que ele. Ai, fofa. E como é isso para vocês? É você entrar num ambiente completamente masculino, né? É 90% masculino, né? Por exemplo, se você pega, por exemplo, um cara de salão, veião, que é igual você acabou de falar. Imagina você, nova, chegando e falando, amigão, Tá não errado. é desse jeito. Aí o cara pega e fala assim, mas eu trabalho há 30 anos assim. Quando você Ele nem conversa, ele me ignora. Mas e aí, como que você lida? Porque assim, ele é um funcionário. Você foi contratada pelo dono do lugar, né? E você tem que dar um jeito naquele lugar ali, porque você foi contratada para isso. Isso não seria minha incumbência Não se eu é. estivesse no bar. Mas eu tô vendo um negócio. Ah, ofereceu cortesia, pediu a cortesia, não lançou. Ou tá fazendo um suco que demora 3 vezes mais para fazer. Se fizesse, já deixasse do jeito que eu tô falando, ia ser mais prático. Aí ele reclama do suco. O suco tá uma merda. Eu falei, mas peraí, o cliente mandou devolver? Aí ele não olha na minha cara. Não fala nada. Eu tô falando com você não ouviu? E ele olhando pro chão. Olha, não tô atrapalhando o seu trabalho, não atrapalha o meu. Eu falei, você tá assim? O cliente que mandou devolver ou você que não tá querendo levar esse suco? Leva. Esse suco tá uma bosta. E falando assim com o menino que tinha feito. Nossa. Na frente do cliente, não. Não, o cliente tá Pelo longe. menos. E eu falei, o que tem de errado? Você provou, o cliente provou? Eu ato de frente. Se ele vier Você já pra- mandou alguém embora, Isa? Ai, já. É horrível. É horrível, né? É horrível. Não gosto não.
Mas você quer trazer a mudança. Então, mas às A vezes... pessoa não está apta, aberta. Mas é o tipo de coisa que... Se esse cara, mais pra frente, se eu continuasse lá, eu passei isso pro dono e tal, ele foi conversar com o cara tava de boa e a gente mudou o suco. Eu tô cagando se eu tinha razão ou não, se ele tinha razão. Eu não tô procurando a razão, eu tô procurando melhorar. Em operação, a gente não quer ter quem é o culpado, a gente quer resolver. E é isso o objetivo. Só que o ponto é, se eu ficasse lá mais tempo, eu ia acalmar ele. É porque é natural. Ali é um ambiente que só tinha homem. Aí chega uma mina mais nova, de São Paulo, que mora em Salvador, que está sempre viajando, para mudar o que eles estão fazendo, que eles estão acostumados há tanto tempo, é difícil. É difícil, entendeu? E isso que o dono está buscando, senão ele não tinha me contratado. Mas eu já deixo, quando eu chego num lugar, antes de conhecer a brigada, eu já deixo bem ciente o dono que se a brigada me incomodar, eu mudo todo mundo. Tem que ser. Né? Porque assim... Mas você tem muito menos isso, Perrone, por ser homem. Não, eu passo bastante. Não, eu imagino, mas a proporção Não, deve ser muito menor. A proporção é muito menor, é lógico. Mas a gente passa, Lari, porque assim, é aquilo, uma casa que já está funcionando, chega uma pessoa de um dia para o outro e quer mudar processos, quer mudar... Ninguém quer mudar, né? Ninguém porque eles estão acostumados, né? É tudo muito cômodo. É automático. É automático. E aí qualquer pessoa que vai trazer alguma dificuldade a mais para o trabalho deles, ninguém quer, né? E aí eu tive que mudar uma pessoa que eu tentei ali durante 5 meses, cara. Ô, louco! 5 meses. Nossa, no primeiro mês já bestial, né? E conversando, e vamos fazer... Ele fazia tudo... Ao contrário. Não, perfeito enquanto eu tava lá. Depois... O dia que eu não ia para lá, eu voltava, as coisas estavam em posições diferentes. Aí eu voltava. Cara, de novo, velho. Isso é muito desgastante. E faz de birra, né? Cara, o problema, Lari, é que assim, às vezes é lógico que para a pessoa é cômodo se a garrafa tá aqui. Do jeito que ela sempre fez. Ela sempre usou. Mas às vezes a garrafa aqui dificulta o processo porque tá te atrapalhando fazer outras coisas. Você poderia vai demorar fazer 3 vezes mais para fazer o drink. Se a gente tem tudo na mão, aí ele tem que atravessar todo o bar para pegar a garrafa que tá aqui. Gente, não faz pra sentido, voltar né? todo o bar para fazer o drink. Não faz sentido nenhum. Não faz. E as pessoas acham que essas coisas não pode... releva, soltar a garrafa, mas não é assim. Isso é o detalhe. O detalhe que faz a diferença dentro de uma operação. Dentro da Fórmula 1, 1 segundo que o cara fez cagada numa troca de pneu, você se lascou. Exato. E a gente está falando de uma Fórmula 1 com menos prestígio, né? Porque quem está ali não está sendo nem visto. E muito menos recebendo o valor que recebe um piloto. A gente está falando de pessoas que estão ali correndo todos os dias, preparando para uma guerra todos os dias, para justamente conseguir entregar o melhor e conseguir manter a sanidade, porque é o que a gente falou, a gente tem a tríade perigosa das variáveis, né? Gente que quer atenção, gente com fome, gente bêbada. Já te puxaram a faca? Não, graças a Deus. Já te puxaram a faca? Não. Eu acho que eu sairia correndo se eu estivesse vendo que isso ia acontecer. Já jogaram pimenta na frigideira. É? Nossa, ardeu o olho. Uma vez um cara me puxou a faca. Caralho. Dentro da cozinha. Isso não é raro, não. Tem várias vezes. Não, eu já sei de vários casos. Lógico que tem. Não, porque você imagina, a hora que começa um bate-boca dentro de cozinha, você tem água quente, frigideira, coisa cortante, é o que tiver na mão. Com certeza. Sobrevivência. O bar a gente tem garrafas. Tem garrafas, facas e uma bailarina com garfo, né? Que então, aquilo no pescoço aquilo, mata de cara. Mas Não, gente, não façam isso. Pessoas não comecem a beber com 12 anos, não coloquem garfo no pescoço dos outros. Você é uma má influência, cara. Deu uma ideia aí, né? Ô, Isa, e como é que foi essa sua internacionalidade? Existe essa palavra, gente? Claro. Por conta do trabalho com a cachaça e com os destilados locais daqui do Brasil, eu comecei a ser vista também por alguns projetos de fora, né? Aí, o primeiro deles foi Anguila, que o grupo Belmont de hotéis tem um hotel em Capixuluca, que é uma ilha bem pequenininha das ilhas do Caribe, e eu fui junto com a Jéssica Sanches, que me chamou para esse projeto, fazer a consultoria lá por conta desse conhecimento na parte de destilados, principalmente de cana.
Foi maravilhoso, o lugar é lindo, incrível. Foi pra fazer o que lá, Isa? A consultoria de bar. A consultoria. Pô, que legal. E a Jéssica é uma grande amiga, uma bartender extremamente talentosa, uma bartender, uma restauranteira super talentosa, trabalhadora para um cacete. E aí ela me chamou para ir junto e foi ótimo, foi uma experiência ótima. E teve também o concurso mundial de Bruxelas e o International Sugarcane Awards, que me chamaram para ser jurada. Uau! O Mundial de Bruxelas, de destilados, não de vinho, que existe há 20 e tantos anos, que precisava de mais representantes brasileiros por conta da quantidade de cachaças inscritas. Então, precisava de pessoas que tivessem esse conhecimento. E é uma família maravilhosa, é um grupo incrível. É um dos concursos mais antigos de destilados que tem, então dos mais bacanas de se inscrever, viu, produtor de cachaça. Tá desligado aí? Quais foram os países? Apagou a luzinha. Hã? E quais são os países, Isa, que você pode conhecer por conta China, Capsuluca, que é uma... China? China, fui pra China, por isso que eu sei do rato. Por que na China? Porque como que foi essa o história? primeiro concurso de Bruxelas que eu fui, a realização foi na China. Ah, tá. Não foi em Bruxelas. China, que mais? China, o Caribe, né? Conheci 3 ilhas no Caribe, Marigalã, Guadeloupe e Anguila. Conheci a China por conta de Bruxelas, conheci o México, porque por uma escala feliz que eu parei lá e fiquei uns dias, mas eu tava com o pé quebrado, foi uma grande confusão essa viagem. Mas o México é do caralho. É do caralho. Não, eu sou apaixonada por México antes de ir pra lá. Eu acho o México incrível, o México vibra a cultura, é uma coisa incrível. Eu, depois que eu me formei, eu fiquei um tempo na Tailândia, né? Eu fui estudar a gastronomia da Tailândia, que eu gosto muito desse tipo de gastronomia. E depois eu fui para o México e fiquei um mês lá Eu sou apaixonado por Não, o México é foda. culinária O mexicana. México é foda. Não só a culinária, a história, Tudo. a raiz, como eles mantêm tudo isso, é muito forte, é muito vibrante, é muito emocionante, não tem outra palavra. O México, você sai de lá mais colorido, não tem... E eu tava com o pé quebrado ainda. Nem aproveitou nada. Aproveitei o que deu, mas... Você andou de muleta? Teve que andar de Eu muleta. tava com a RoboFoot. Quando eu tava... Ah, Eu tava manca. mula manca. Não, isso foi melhor, porque eu não levei... Eu passei 3 semanas viajando. Não só no Você México. quebrou na viagem? Não, eu tinha quebrado antes. Eu tinha quebrado em maio e a viagem foi no final de junho. E aí eu passei 3 semanas viajando. E eu falei, não, vou estar de RoboFoot, eu não vou levar o outro sapato, né? Então eu não levei sapato nenhum no pé esquerdo. Só o chinelo. Só o chinelo. E eu decidi, tipo, já tava bem, eu tava sentindo o meu corpo melhorando, eu não tava doendo usar o RoboFoot. Eu falei, cara, eu tenho que tirar o RoboFoot. Só que eu não tinha sapato. Falei, não, vou comprar um sapato ou vou comprar um mescal? Vou comprar um mescal, foda-se. Vou ficar de chinelo e bota. É isso. Muito bom, isso. né? Adorei. Adorei o bate-papo, Isa. Papo aleatório, muito maravilhoso. Muito conteúdo gostoso. Foi divertido, eu gostei também. Pode chamar mais vezes. Legal. Quando você estiver combinado. cozinhando coisas pra gente também. Claro. Vamos comer pizza. Na próxima hambúrguer, tem a pizza, pizza. carne. Tô aceitando tudo. Eu sou taurina, gente, eu como. Isa, conta pra gente como que as pessoas te acham nas redes sociais, o que elas podem esperar de você nas redes sociais. Olha, eu viajo bastante, gente. Vocês vão ver vários lugares, graças a Deus, a trabalho. Então, vários lugares para comer, para beber, para viajar. E um pouco das bagunças, eventualmente, que eu escapo, às vezes no Instagram, assim, talvez no dia seguinte eu apague, mas se você ficar ligado, você vai ver essas bagunças que acontecem com frequência. E qual que é teu Instagram? Isadinha, como começou, Isadinha. terminamos. Como Facinho. começou, terminamos. Então é isso. Risadinha sem o R. Bom, gente, antes da gente finalizar, quero agradecer novamente aí os nossos patrocinadores. O iFood aí que está trazendo várias melhorias para você, para a plataforma, né, onde você encontra aí tudo para melhorar o seu restaurante, para crescer as vendas, enfim, para você conseguir entregar melhor para o seu cliente, seu consumidor e ter mais lucro, né, Perrone? Certeza. E você que tá aí com aquele preço que você não consegue competir com o seu amiguinho do lado, sabe o que pode estar acontecendo? De repente você não tem um fornecedor aí com preços legais, um fornecedor que te atenda. Então eu quero que você conheça aí a Delis, o maior fornecedor de food service do Brasil. Cara, tem muita coisa bacana. Imagina você pagar em 3 vezes sem juros e pediu hoje, chega em 48 horas. Mano, é tudo de bom. Tá aqui, ó, Delis para vocês.
Gente, eu queria agradecer você Muito obrigada pelo também. papo. Foi ótimo. Cara, eu tô Ele tá com vontade de tomar chá de tomar. Eu tô apaixonado por esse cheiro aqui, cara. Na moral. E dá pra cozinhar com ela também. Então, eu tô apaixonado por isso aqui. Cara, muito obrigado Muito pelo obrigada. papo. Eu adorei saber Obrigada um pela pouquinho disponibilidade. da tua história. E é isso. Pessoal, não tem tempo de assistir tudo isso. Tem vários cortes aí. Na verdade, não é cortes, é shorts, é Shorts. reels. Isso. Pra Nas vocês nossas redes curtirem. sociais. É isso aí. Beijo. Rivotril, grande. Foodcast, Instagram, Rivotril Foodcast no Instagram, no YouTube, nos Shorts também. Não, tem no mesmo YouTube. Tem tudo. É. E você que quer estar aqui, fazer parte aqui do nosso Rivotril, tá aqui embaixo, ó. Bem aqui na descrição, um e-mail para você mandar aí e a gente entra em contato com você. Beleza? É isso. Beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Até. Um brinde.